Eu nunca imaginei que eu fosse falar isso, mas a situação do Arthur Lira deu uma azedada boa. E ela tá bem pior do que aquilo que nós falamos ontem, porque o Lula começou a ameaçá-lo. Olha só que ponto chegou. Porque em uma negociação você tem que saber o momento certo de entrar e o momento certo de sair. O Lira não soube encerrar a negociação sobre a PEC da transição. O bloco dele começou a rachar porque tem deputado fazendo bobagem. E o Lula já colocou o limite e falou o seguinte: cara, se você não aprovar, a gente vai apoiar o Eunício Oliveira e você já era. Mas eu quero que você coloque nos comentários: você acha que o Arthur Lira vai ser derrotado, vai sair enfraquecido porque ele está errando na negociação? O que você acha do Arthur Lira? Ele é um bom político ou você não gosta dele? Deixa o like se você gostou da ameaça do Lula ao Lira e se inscreva no canal. Ontem eu fiz um vídeo trazendo mais detalhes sobre a situação do Arthur Lira, porque ele tem muitos problemas para lidar. Se ele, por exemplo, não aprovar a PEC da transição, em 2023 ele entra sem crédito algum com o governo Lula. Caso o STF vote pela inconstitucionalidade do orçamento secreto, ele acaba desagradando uma boa parcela dos seus aliados e não tem mais um instrumento que pode garantir a ele os votos necessários para ele ser novamente presidente da Câmara dos Deputados. E nós não sabemos como está a relação dele com o Bolsonaro. A Natuzaneri falou que tá um negócio meio esquisito ali. Não está como tempos de outrora. Então o Lira, ele pode entrar em 2023 muito enfraquecido. Porque, no meu ponto de vista, ele errou na negociação. Errou, porque ele demorou para encerrar, ele tinha que ter votado a PEC na semana passada, antes de saber como ia ficar a situação do orçamento secreto. Porque mesmo que ele esteja ameaçando Lula, ameaçando todo mundo, o Lula não precisa do Arthur Lira porque ele tem a opção. Outras opções, como no caso a MP, medida provisória. E o Lula falou o seguinte: cara, ou você aprova, ou nós vamos retirar o apoio que nós demos a você para ser novamente presidente da Câmara dos Deputados. Porque o Lula tem essa condição, ele tem esse poder, ele não precisa do Lira. E ele falou. Havia o acordo do Lira com o Lula, que até o PSB, o PT, fecharam questão para apoiar a candidatura do Arthur Lira para ser presidente da Câmara dos Deputados em 2023, novamente. Só que aí o Lula começou: cara, se não acontecer isso, se você não aprovar a PEC, nós vamos apoiar o Eunício Oliveira, que foi presidente do Senado e é do MDB. E é claro que tudo isso salta aos olhos e faz brilhar aqueles olhinhos por trás daquele óculos horroroso do Renan Calheiros. Porque sim, pessoal, o Renan Calheiros ainda está usando aqueles óculos horríveis. Nós já tentamos entrar em contato com a assessoria, falamos até com familiares do Renan para que ele possa trocar aqueles óculos, mas nada. Só que os olhos brilham porque o Eunício Oliveira é do MDB. E o Lula também pode optar por apoiar o Marcos Pereira, que é presidente do Republicanos. Talvez eles até possam fazer uma chapa. Isso não está descartado. E o Marcos Pereira, ele traz vários e vários partidos junto com ele por conta da bancada evangélica, já que ele é pastor e uma das lideranças dessa bancada. Então a batata do Arthur Lira, perceba que ele pode ter uma concorrência forte, pesada, que em teoria, pessoal, tem aproximadamente 250 votos. Estão dizendo aí 257 votos em teoria, tá? Porque a gente sabe que tem traição, tem um que vota ali, tem outro que vota colar, mas é uma ameaça do Lula porque ao ameaçá-lo, as esquerdas também vêm a reboque nas ameaças. O PSB, que também fechou questão para apoiar o Arthur Lira, poderia pular fora desse barco. E eles já falaram isso. Então o PSB com a federação do PT seria aproximadamente 90 a 95 votos. Tudo isso em teoria. Só que se você tem o Eunício Oliveira, que é do MDB, se você tem o Marcos Pereira, que é do Republicanos, e talvez ali algumas parcelas do União Brasil, tudo bem que o União Brasil está com Lula, mas você teria mais 120 votos. 120 votos com ali os 90, 95 votos, chegaria com algumas quirelinhas, alguns quebrados aqui ao colar, chegaria nesses 257 votos. Então essa é a conta. Essa é a matemática que está buzinando no ouvido do Arthur Lira. Porque qual é o apoio que o Lira tem? Somente o orçamento secreto. Só que o orçamento secreto, agora na segunda-feira, vai ser votado no STF. Você sabe que vai acontecer isso e o julgamento foi encerrado. Só que se o STF decretar o instrumento como sendo inconstitucional, mesmo que o Congresso futuramente acabe restabelecendo as emendas do relator ou um dispositivo semelhante, não haveria tempo para o Arthur Lira conseguir garantir os seus votos. O jogo zera,
para a presidência da Câmara dos Deputados, como nós também já falamos isso. E o pior, sem um orçamento secreto desse ano, com o bloqueio orçamentário, como que o Lira vai pagar o que ele havia prometido? Não paga. Então isso pode provocar uma onda de insatisfações dentro do PP, dentro do PL bolsonarista contra o Lira. Ele errou. Ele errou, passou do tempo e agora ele está com sérios problemas, porque negociação você tem que saber entrar e tem que saber sair. Ele não soube encerrar a negociação, ele está querendo muita coisa e ele pode ficar sem nada. Ah, mas ele não vai ficar sem nada. Tudo bem, pode ser que ele não fique sem nada, mas a força de negociação dele está se esvaindo. E ele pode ficar com muito menos do que ele poderia ter. Na sua opinião, Lira errou na estratégia de negociação? Coloque nos comentários e, claro, você tem que se inscrever no canal. E amanhã, segunda-feira, nós teremos o voto do Ricardo Lewandowski e do Gilmar Mendes, porque ambos eles pediram um pouco mais de tempo. O Gilmar Mendes é muito possível que vote para manutenção do orçamento secreto, vote favorável ao orçamento secreto, empatando a disputa em 5-5. Porque 5 ministros votaram contra o orçamento secreto e 4 votaram a favor. No final de semana, o Congresso votou novas regras do orçamento secreto para tornar o dispositivo um pouco mais transparente. Só que na semana retrasada, na semana passada, eu sou péssimo para datas, eu peço mil perdões a vocês. O STF falou que mais transparência não era o suficiente, porque o grande problema do orçamento secreto era a concentração das decisões de quem vai receber ou não o orçamento secreto nas mãos de poucas pessoas. Então, mesmo o Congresso dando mais transparência, isso não resolveria o problema. O Ricardo Lewandowski, que é o fio da balança, que vai dar o voto decisivo, possivelmente, ele falou que vai considerar o que o Congresso fez no final de semana, na hora de tomar a sua decisão. As informações estavam apontando que o Leva, né, nós temos uma intimidade muito grande com ele, que o Leva iria votar contra o orçamento secreto. Mas agora o jogo pode mudar. Vamos ver o que vai acontecer. E o PT, como que fica o Lula com toda essa história? O Lula tem um plano B, pessoal. Porque desde o início, a opção pela PEC da transição foi feita pelo Lula. Mesmo tendo planos alternativos, como a medida provisória que foi apresentada pelo Renan Calheiros, que não queria que o Arthur Lira ficasse poderoso, porque ambos são rivais em Alagoas. Então qual é a opção? Olha, eu optei pela PEC da transição porque eu quero mostrar que o meu governo vai ser um governo que nós vamos apostar na política, e não na força, e não no confronto como era o governo Bolsonaro. Então nós queremos sentar com o Congresso, nós queremos sinalizar, é muito simbólica a PEC da transição. Não é somente do ponto de vista prático, burocrático, para tirar o orçamento secreto, não, para tirar o Bolsa Família do teto de gastos. Não, há um simbolismo de vamos sentar e vamos negociar. Só que não queiram extrapolar os limites da negociação, porque nós podemos emitir a MP. E quero ver qual parlamentar que vai votar contra transformar a MP em lei para tirar dinheiro do povo. Não vai. Então o Lula tem essa carta na manga. Ah, mas vai provocar tensões no Congresso. Será mesmo que Lira é tão poderoso assim? Nós estamos vendo que não é tão poderoso. Porque ele não consegue controlar direito os seus apoiadores, que estão fazendo, os seus correligionários, melhor dizendo, que estão fazendo bobagem. Porque o relator da PEC da transição é o deputado Elmar Nascimento, que no passado, da Bahia, né, do União Brasil da Bahia, que no passado chamou o Lula de ex-presidiário. Esse Elmar Nascimento, ele é um menino, é um deputadozinho. Por que eu coloco ele no diminutivo? Porque é isso que ele merece, é um diminuto, é um tonto, é um tosco, é um fraco na política. Porque ele não conseguiu segurar a atenção. Ele não tem couro grosso, ele tem um corinho fininho, apesar de estar ali visivelmente com sobrepeso. Porque o que rolou? O Elmar Nascimento ele foi colocado como relator da PEC da transição para tentar aproximar o grupo do Arthur Lira do Lula. Beleza, tudo normal, segue o jogo. Só que ele queria, o Elmar, o Ministério de Minas e Energia. E ele pediu. O Lula falou o seguinte, não, esse ministério vai ficar para o Renan Calheiros. Não para o Renan, mas para o grupo do Renan. E aí o que acabou acontecendo? O Elmar Nascimento, menino, moleque, jovem, fraldinha, pegou e ligou pro Lula. Erro! Erro! Asno, burro, o que você queira falar? Você não liga para um presidente para ameaçá-lo, como ele fez para chantageá-lo. O Lula não gosta disso, ele não gosta de ser pressionado. Ainda mais pro deputadozinho. O Lula viu o que ele estava querendo, cortou a conversa e ligou pro Lira. O Lira soltou os cachorros, ficou pé da vida com o cara. Falou, meu, você tá ficando louco? Você ligou pro Lula?
Então ele desagradou todo mundo. O Omar Nascimento ele constrangeu o Lula, enfureceu o Arthur Lira e enfraqueceu o presidente da Câmara dos Deputados nas negociações futuras. Então o que está rolando agora? O Lira está enfraquecido. Então o Lira hoje, o máximo que ele pode conseguir, além de ser novamente presidente da Câmara dos Deputados, é a Codevasf. E é isso que ele quer. O Lira ele está querendo o Ministério da Integração Nacional, né, não pelo ministério em si, mas pela Codevasf. A Codevasf é a Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco. Então o que ele quer? Ali ele consegue mandar muito dinheiro para as prefeituras, aumentando a área de influência dele em Alagoas. Esse é o objetivo do Lira. Ele quer a Codevasf e mais nada. Pode ser que a Codevasf continue com o Lira, mas isso, na visão ali de política em Brasília, seria apenas um empate para o Lira. Ele não sairia vencedor dessa negociação com o Lula. O máximo que ele pode conseguir agora é a Codevasf, pelo menos nesse momento da negociação. Até terça-feira, muita coisa pode rolar, mas quem diria que a batata do Lira ficaria azeda? Nem a Sara tá, ela tá é azeda. E o Renan, claro, tá rindo horrores.